Estamos de volta e hoje aqui no estúdio o debate sobre saúde na escola. Então, pessoal, nesse primeiro bloco nós falamos muito sobre medicação, né? Mas a inclusão ela só é possível com o uso da medicação? Não, né? A medicação é um direito das crianças que têm algum transtorno, que aquele transtorno é melhor tratado com a medicação, mas não quer dizer que sempre tem que ter. A gente, por exemplo, tem vários casos de crianças autistas que não precisam de medicação e que são incluídas sem uso de medicação. Ou de mesmo crianças hiperativas que conseguem se organizar de uma certa forma sem a medicação. Existem caso a caso, né? A medicação é uma estratégia importante sim, e a gente não tem que ter medo de usá-la, até porque hoje a gente tem medicamentos que são bem menos nocivos ao futuro das crianças. As pessoas têm muito mais preconceito com a medicação do que realmente a maioria dos novos medicamentos trazem poucos efeitos tardios. Então a gente pode utilizar com segurança, mas não é a estratégia única. Né? Assim, e nem podemos pensar que só pode incluir quem estiver tomando remédio, não é isso. No caso dos autistas, que eu acho importante, primeiro porque não existe um medicamento para o autismo, né? O que vem são medicações que, para algumas crianças autistas, vão ajudá-la a dormir ou a ficar um pouco mais quieto quando ele tem uma agitação muito intensa, não são todos. Então, dependendo da situação apresentada pela criança, vem a medicação, mas em muitos casos não tem a medicação sendo indicada. E aí a gente se pergunta sobre a inclusão, né, dos autistas. O básico para a inclusão dos autistas é saber como que funciona aquela criança, né? O que é que a deixa mais nervosa e por vezes é a proximidade física de alguém. Por vezes são sons, né, em excesso ou aos sons específicos, né? Não tanto um barulho muito alto, mas um barulho típico. Tinha um rapazinho que eu acompanhava, autista, que o problema era a voz da professora. E aí nós tivemos realmente um problema para ser resolvido, né? Porque era a sala dele, a turma dos colegas, e aí 2 professores, ele já estava mais adiantado, né, no fundamental mais para frente, e um dos professores, o jeito de falar e o som da voz incomodava, ele não suportava ficar na sala. Então a gente tem situações que são indicadoras de como tentar incluir o autista, mas primeiro conhecendo como que ele funciona, né? E aí cada um vai ser muito único. É uma adaptação mesmo, né? Isso é importante no caso de autismo, porque tem muita literatura, muita internet, muita coisa. E os professores vão assim, nossa, todo autista que vai chegar na minha sala vai ser daquele jeito? Não, cada um é único. Né? E o professor tem que ter experiência com ele, tem que ter um tempo. Né? São meninos que demoram a se adaptar a ambientes novos, então a gente precisa de um tempo dele naquela turma, com aquele professor, para eles ir conhecendo e construir uma relação pedagógica, e essa relação pedagógica acaba sendo uma relação que vai ajudá-lo a construir um conhecimento, relação com os colegas e aprendizados. Ou às vezes nem construir aprendizados. Tem meninos autistas que vão à escola e se negam a escrever. Eu tenho um paciente autista que foi incluído até os 18 anos e ele só escreveu no EJA. Quando ele saiu da escola, ele chegou no EJA, ele estava escrevendo tudo, que ele não pegava no lápis para escrever, mas ele frequentou a escola até os 18 anos. E o que não significa que não está alfabetizado. Exatamente. Porque às vezes os professores, eles acham que podem, o seu aluno autista não estarem, os seus alunos não estarem alfabetizados porque eles não demonstram, ou seja, o desempenho não demonstra. A avaliação. Que aí é onde eles têm que mostrar. Tem o caso de uma menina que, na verdade, eu acompanhei numa filmagem pelo processo de inclusão que a gente assistia, a gente identificou que ela estava alfabetizada porque estava sendo filmada a sala de aula e quando a professora, né, na pergunta com letras móveis, qual letrinha que está faltando para formar tal palavra, e os outros colegas lá quebrando a cabeça, a menina pega a letra e põe embaixo da mesa e olha para cima. Ela não mostra, mas ela pegou a letra. Ela provou que ela sabia, né? Então, dentro dessa relação pedagógica, vamos voltar à Escola São José em Pedro Leopoldo, vamos acompanhar aqui, né, para ver a professora Jussara, da Rede Estadual de Pedro Leopoldo, qual que é a pergunta que ela traz para a gente.
Apesar do diagnóstico dos transtornos psíquicos ser feito por especialistas da área da saúde, os professores têm papel fundamental na descoberta desse problema, porque é em sala de aula que aparecem os primeiros sintomas. Aqui na Escola Estadual São José, em Pedro Leopoldo, cerca de 30 alunos entre 6 e 10 anos foram diagnosticados com algum tipo de transtorno, como é o caso de 2 alunos da professora Jussara. Professora, como que esses sinais podem ser identificados dentro da sala de aula? A dificuldade que eles têm de concentrar, de receber ordens e acatá-las, de se organizar o material, de copiar as atividades do quadro. O que eu fiz foi deixá-los perto de mim. Ter mais facilidade com eles perto, de vê-los, chamá-los a atenção, chamá-los para as carteiras, porque eles levantam muito, porque tudo atrai. E outra atitude que eu tenho na sala de aula é o apadrinhamento. Eu uso com esses 2, mas eu uso também com os outros alunos que têm dificuldade. Os alunos que têm mais facilidade e são mais solidários, eles são padrinhos desses outros alunos. E a professora Jussara tem uma pergunta para os nossos especialistas aí no estúdio. Os meus 2 alunos, eles têm um laudo, eles fazem acompanhamento médico regularmente, mas nós temos alguns outros casos que os sintomas, as atitudes de algumas crianças é bem parecida com a deles. Mas nós não temos nenhum laudo, nada que nos possa comprovar essa atitude. O que fazer com essas crianças? O que trabalhar. E aí, professor Lélio, o senhor pode responder para a gente, começar a dúvida da professora Jussara? O que eu entendi é que ela detectou naqueles primeiros algum problema e encaminhou, e eles têm um laudo, significa que tem Mas ela falou uma coisa interessante, né? Ela já tinha criado estratégias para eles antes dos isso, laudos chegarem. Claro. Isso é que é importante. Claro. Acho que ela mostrou exatamente 2 estratégias que nós técnicos indicamos aos professores e que ela percebeu e construiu com os seus alunos. Isso que é importante. Agora, o laudo, eu vou falar uma coisa importante. O laudo não é fundamental para a criança estar na escola. Exato. Isso é um ponto... Eu acho que talvez o laudo respalde mais o professor, mas né? Porque como ela fala, 2 são diagnosticados, alguns não são. Mas, e aí, como eu lido? Mas mais importante do que o laudo é a conversa entre a saúde e a educação para promover a educação daquela criança. Muitas vezes o laudo é só uma coisa que você vai colocar na ficha dele para ele passar de ano, entendeu? Pois é, a pergunta é, então, os 2 diagnosticados, ela põe próximo. Os que não são, mas que ela desconfia, ela não põe próximo. Tem que pôr também. Independente se tem laudo ou não. Sim. Ela tem que confiar na intuição clínica dela, que ela tem, entendeu? Uma boa professora acaba sendo uma grande clínica. Eu, quando comecei a trabalhar com educação, eu achava que tinha professores que eram professores que tinham amor. Depois descobri que não tem nada de amor, eram professores que trabalhavam muito bem e que eram bons pedagogos e conseguiam perceber as crianças evoluindo, entendeu? Um professor, ele consegue perceber a evolução do seu aluno, né? A gente vê isso com os alfabetizadores, eles percebem direitinho a hora que o menino dá o clique e sabe que às vezes tem que esperar 2 meses para aquele menino fazer a diferença, porque isso que é desenvolvimento infantil. Nós que trabalhamos com crianças, a gente tem que saber lidar com a diferença de desenvolvimento. Ninguém é padrão, ninguém nasce pronto. A cada 3 meses a gente está se modificando, a gente tem que esperar um tempo de amadurecimento de cada um. Né? Assim, eu acho que, principalmente na questão do laudo, o fato de ter X crianças com laudo e o mesmo diagnóstico não vai significar que elas são iguais. Cada uma é diferente, cada uma... Então, é questão de cada um mesmo e de criatividade como você mostrou, que a professora teve condição, né? E resolveu. Sim, então acho que a professora Jussara foi respondida, né, aqui no nosso programa. Temos mais uma pergunta, acompanhem conosco aqui. A Suzana é diretora aqui da escola e ela tem uma dúvida em relação à carga horária desses alunos com transtorno psíquico. Bom, a gente percebeu que a maioria dos transtornos que a gente tem aqui na escola são TDAH, né? São alunos que não conseguem se manter por muito tempo concentrado no que a professora está ensinando, explicando e acompanhar a turma mesmo, no geral. Eu gostaria de saber se dentro dessa carga horária do aluno, a gente poderia, a partir do momento que se percebe que ele não concentra mais nas atividades que está sendo dada da sala de aula, se esse aluno poderia ser retirado da sala, uma professora de apoio, alguém que estaria ajudando e trazê-lo, né, levá-lo para fora da sala para um atendimento individual, isso dentro da carga horária dele.
se é uma adaptação curricular. Isso seria viável, possível? Olha, essa é uma pergunta para a secretária de Educação, mas a gente pode dar um palpitezinho, não sei, mas assim, o meu palpite é o seguinte: primeiro, que nada pode ser feito dentro do horário de sala de aula daquele aluno, tem que ser feito no horário extra sala de aula. Nada extra, né? Exatamente. Que é a proposta dela. Exato. Isso. Porque senão ele vai se sentir segregado, né, assim. Então, isso é uma coisa importantíssima. O diagnóstico nunca pode servir para a segregação do aluno dentro da escola. Uma coisa que me ocorreu junto disso se tem um aluno com esse tipo de particularidade na sala, que a professora tente incluir instrumentos para poder trabalhar com a turma inteira e que vá atender também aquele aluno. Então, por exemplo, mídia eletrônica, né, computador com data show, né, alguma coisa que possa ser viável ali, obviamente, né, a gente tem acessos a alguns e não a outros, mas alguma coisa que possa ser viável e que a professora tenha identificado que pegue a atenção daquele aluno, né, porque ele precisa de mudar o estilo de atividade com uma rapidez maior do que os outros. Eu acho que aquela professora anterior mais ou menos deu a resposta. Do apadrinhamento, do né? apadrinhamento, de colocar o aluno mais próximo. E agora eu vou ajudar um pouquinho esses meninos. Eles, às vezes, são a ponta do iceberg. A aula está sendo chata para todo mundo, mas são eles que levantam 10 vezes para pedir para beber água. Dizem, né? Os outros não têm coragem de fazer o que eles fazem por causa da impulsividade. Então, às vezes, é uma hora da escola repensar toda a estratégia para todo mundo, não só para eles. Provavelmente, essa aula está sendo ruim para os outros também, não só para eles. De repente, fazer um questionário, perguntar para os estudantes, alguma coisa. Mesmo, às vezes é difícil, né? São crianças, de repente, para os jovens ficaria menos difícil, né? Com uma idade um pouco maior. As crianças, talvez, crianças muito sinceras, né? Acho que não teria dificuldade. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu acho que o melhor lugar para testar são com as crianças mesmo. Porque a mudança de estratégia vai ter que acontecer em qualquer idade, né? Claro. Ali com e a jovens resposta e deles crianças. é muito rápida, né? Quando elas mudam as estratégias são mais adequadas. O que a escola tem que aprender é que ela não pode ser muito mais rígida. O mundo é móvel, as coisas são móveis. Acabou aquela escola padrão, todo mundo sentado olhando para o quadro, 40 alunos, isso não existe mais. Uma escola assim vai ser uma escola ruim para todo mundo. E os imperativos vão ser os que vão chutar a canela do professor, que vão pedir para sair, que vão acabar sendo a ponta do iceberg. Outro dia eu escutei um que foi obrigado a descascar batata na escola, porque ele não conseguia ficar dentro da sala de aula, o único lugar que acharam para ele era descascando batatas. Então, assim, são coisas que a gente tem que modificar todo o sistema, eu acho. Na verdade, é isso. Eu falo com as professoras, às vezes, é isso. Você está fazendo sempre do mesmo jeito, não está dando certo, tem que mudar alguma coisa. Mude-se. Isso. Bom, agora vamos para a pergunta da professora Maria Cristina, também da Escola Estadual São José, em Pedro Leopoldo. Mais uma dúvida. Agora eu estou aqui com a professora Maria Cristina, que dá aula para os alunos do primeiro ano e também já teve experiência com alunos com transtornos psíquicos. E a Maria Cristina também tem uma pergunta aí para os nossos especialistas. Como diferenciar e trabalhar com um aluno que apresenta o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade e com um aluno que apresenta assim, a falta de aceitação do limite e regras na sala de aula? Aí a gente bate na indisciplina, né? Quem começa? Eu acho que em relação a limites e regras, isso está colocado para todos. Os com déficit de atenção, os que estão mais fora do padrão. Isso aqui eu estou colocando desde que se tenha diagnosticado, né? A gente vai estar sabendo que aquele ali tem déficit de atenção, o outro não, que é a pergunta dela. Mas tem dinâmicas em sala de aula. Então, se a gente estava dizendo mudar estratégias, né? Algumas vezes, no meio do processo lá de aprendizagem, de ensino, que o professor programou de uma forma tal, se ele nota que não está pegando, não está funcionando ali por causa de 3 alunos, 4, se usar o corpo para poder trabalhar aquilo, aqui eu estou dando um exemplo, mas obviamente cada conteúdo vai precisar de que haja essa reflexão, mas não é impossível. Então, colocar os alunos em pé, para usar o corpo ali, mas dando ênfase a um aprendizado ali daquele conteúdo,
não são formas impossíveis, né? Então, quando a gente vai dizendo de mudar a estratégia... Já causa um efeito diferente no comportamento. Já. Porque quem estava ali usando o corpo, né, agitado, para poder não atrapalhar a aula, né, não se adaptar à aula, passa a se adaptar à aula, porque a aula se adaptou a ele, né? A forma de encaminhar, né, o processo ali, naquele momento, se adaptou. Mas isso o professor tem que ter uma certa carta embaixo da manga, porque ele sabe que ele vai ter que lidar com aquilo em sala de aula, com algum... periodicamente, né? Vamos falar assim. Em algum grau, né? Sim. Sim. Eu acho que fala-se sala de recurso, por exemplo, quando é necessário desenvolver o recurso do professor, né? Porque ele está sofrendo com essas situações que ele está vendo acontecer e não sabe o que fazer e está preso a uma série de regras que não instrumentam em nada para resolver com a situação. Então, tem que ter alguma coisa que o instrumente, e eu acho que está nele mesmo, e desenvolva a criatividade e a percepção e a ousadia para poder lidar com as situações, porque senão a aula é tão chata para o aluno, como é chatésima, 32 vezes mais chata para o professor. Né? Sim. Bom, e nós continuamos o nosso debate daqui a pouquinho, porque vamos para um rápido intervalo. Lembrando que você pode assistir ao Roda de Conversa também pela internet no canal YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/magistraSEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Daqui a pouco a gente está de volta e vamos conferir o depoimento de servidores da educação contando uma boa prática desenvolvida em sua escola. Eles foram gravados durante o primeiro Congresso de Práticas Educacionais da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, que foi realizado em 2012 pela Magistra. Nós voltamos já.